Olá, aqui é o Professor Piscine, estamos iniciando mais um Piscinecast, esse podcast que acontece em todas as semanas. E eu trago para você dicas, reflexões e estratégias para você vencer nos estudos, no trabalho e na vida. Tema do nosso podcast de hoje, 10 lições de um imperador romano para você viver melhor. Eu estou trazendo para você hoje as lições retiradas do livro do Marco Aurélio, Meditações. Então, eu selecionei algumas meditações para que nós façamos uma reflexão juntos. Trouxe aquilo que mexeu mais comigo, me fez pensar, para fazer você pensar também e como que nós iremos colocar isso em prática. Porque esse é o ponto mais importante, para que você tenha resultados melhores na sua vida, aquilo que você deseja. E essas reflexões são importantes para que a gente tenha uma vida melhor. Lembrando, você que está chegando aqui pelo YouTube, clicar em gostei, depois deixar seu comentário, se inscrever, clicar no sininho. Está ouvindo em algum dos agregadores, Apple Podcast, tem que clicar lá depois nas 5 estrelas, já acompanhar, se inscrever, Spotify se inscrever também. Quero agradecer você que ouve todas as semanas aqui o Piscinecast. Espero que você esteja gostando. Depois deixe uma mensagem, mande uma mensagem pra gente no WhatsApp 67 99303 0488. Tem na descrição dos episódios do podcast e do YouTube também, caso você queira mandar a sua mensagem. Beleza? Muito obrigado quem está acompanhando aí, fazendo o nosso canal no YouTube, está crescendo bastante e nos agregadores também está chegando cada vez a mais pessoas. E é você que quando compartilha, quando convida, quando fala para alguém, olha aqui, conhece esse podcast, olha esse professor falando, é isso que faz o trabalho crescer. Eu adoro fazer esse podcast aqui, eu gosto muito da mídia podcast, poder conversar aqui com você um momento. Certo? Então, olha só, pessoal, livro de hoje, Meditações de Marco Aurélio. Esse é um livro escrito, são vários trechos de meditações que o próprio Marco Aurélio escreveu, tá? Ele que foi educado na filosofia do estoicismo, então, assim, essa filosofia do estoicismo é uma filosofia que acredita muito no seu próprio potencial, acredita muito em que você tem que ter o domínio da sua vida para tomar as ações necessárias para que você possa conquistar aquilo que você deseja e não deixar abater por coisas que você não tem controle. Falamos bastante sobre isso no episódio 21, Manual para a Vida, do Epicteto. Eu trago ali bastante reflexão sobre essa filosofia. Recomendo que você ouça esse episódio depois. Aqui eu vou trazer só as reflexões que foram retiradas desse livro, Meditações do Marco Aurélio. Lembrando que todos os links dos livros que eu trago aqui tem aqui embaixo na descrição do episódio do podcast, na descrição do YouTube. Você pode adquirir através da Amazon, é um link de afiliado. Quando você compra, ajuda a manter o Piscinecast e ajuda esse projeto a crescer cada vez mais. Tá? Então, se você puder adquirir pelos nossos links, eu agradeço muito. Olha só. Esse livro aqui, mais uma vez, sempre bom deixar claro aqui no nosso Piscinecast, não são resumos de livros, eu não acredito em resumos de livros, eu trago reflexões, isso não impede você de ler o livro e tomar as suas decisões também, aquilo que você acredita. Então é sempre um jogo aqui que eu estou fazendo com você de reflexão, de trabalho de pensamento, eu com você. Você pode não concordar com o que eu falo, e você deve até não concordar, mas eu quero que você pense. Isso eu quero que você faça, quero que você pense, tome suas decisões. Você pode chegar e falar, professor Piscine, eu não concordei com a interpretação que você teve. Beleza, você pode conversar comigo, você pode raciocinar, pensar e como que isso se aplica à sua vida. Isso é o principal, certo? Esse é o objetivo principal aqui do Piscinecast. Vamos lá então? Vamos começar a nossa leitura. A primeira frase, a primeira reflexão que eu retirei aqui é o seguinte. A única maneira de um homem ser atingido pelos outros seria se ele permitisse que a sua reação tomasse conta de si. Lembrando que quando utilizamos aqui a palavra homem, estamos referindo à humanidade, tanto homem quanto mulher. Então, assim, a única maneira de um homem ser atingido pelos outros seria se ele permitisse que sua reação tomasse conta de si. Na visão do Marco Aurélio e da filosofia do estoicismo é justamente isso. Você só consegue fazer um mal a mim quando eu permito que você faça esse mal. Ah, professor Piscine, mas não é verdade, porque o cara pode pegar uma arma e atirar contra mim. Beleza, isso é verdade, mas é um mal físico. Para os estoicos, o seu verdadeiro ser está além do seu corpo físico, uma vez que você não tem domínio nem do seu próprio corpo físico. Eu não tenho domínio do meu corpo físico. Eu não posso chegar agora, cabelo, fique branco. Tá preto aqui ainda, tá vendo?
Eu não tenho controle, eu não posso impedir que as minhas unhas cresçam. Eu faço barba toda semana, dói. Minha pele é complicada. Inclusive, se você souber de alguma coisa, tá? Me manda aí, porque é ruim pra mim fazer a barba. Minha pele é complicada. Mas toda semana tá lá. Eu já falei, para de doer, mas não resolve. Então eu não tenho controle do meu próprio corpo. Mas eu tenho controle da minha reação. Quando eu chego e falo, que droga, a vida é uma droga, não vou mais fazer barba, minha barba dói. Não dá pra viver assim. O que acontece? Eu estou tendo uma reação e essa reação está tomando conta de mim. É algo de dentro pra fora. É uma implosão. Eu dei um exemplo muito bobinho aqui pra você da barba. Mas pense nas ações do seu dia a dia. Quando alguém fala alguma coisa pra você e você sabe, aquilo mexe com você a ponto de você ficar nervoso, de você ficar mal. Poxa, professor Piscine, mas você está falando uma coisa aí que é muito difícil. Eu sei e sei por experiência própria. Eu sou uma pessoa que eu estou aprendendo ainda a lidar muito em como reagir diante de coisas que me incomodam. Eu não tenho problema com pessoas de fora. Geralmente, as coisas que me incomodam são mais as pessoas muito próximas a mim. Isso me incomoda mais, eu já percebi isso em mim. E eu estou aprendendo a lidar com isso. Buscando refúgios, buscando formas de lidar com essas coisas que muitas vezes me incomodam internamente. E isso você vai aprendendo com a vida. Não é uma receita mágica. Você vai aprendendo com a vida, você vai vivendo, você vai falando, olha, isso aqui me incomoda. Por exemplo, vou dar outro exemplo para você. Eu não consigo acompanhar notícias de uma forma passiva. Tem gente que acompanha notícia de forma passiva, notícia política. Ah, o presidente fez isso. Ah, fulano fez isso. Ah, tá acontecendo isso. E beleza, o cara segue a vida dele. Eu me envolvo com as coisas. Como eu percebo que eu me envolvo com as coisas, eu cheguei e fiz o seguinte cálculo comigo mesmo. É uma reflexão comigo mesmo. Adianta alguma coisa para mim acompanhar as notícias? Não. Então não vou assistir. Não é algo que eu quero que faça com que eu me sinta mal. Ah, professor Piscine, mas você é exagerado e eu não sou assim. Ótimo, você é diferente, eu sou diferente e cada um tem os seus próprios desafios. O que incomoda você hoje em dia na sua vida? É a pergunta que eu faço para você agora. Internamente, o que incomoda você internamente? Talvez você fale, poxa, professor, nada me incomoda, eu sou apático. Será que é bom ser apático na vida? Será que é bom ser apático em relação a tudo? Será que é bom deixar que a vida leve você de um lugar para o outro? Eu estou fazendo uma pergunta. Eu quero que você pense sobre a sua vida. Então, ele já começa com essa reflexão, e eu já começo com essa reflexão para você entender o tom que é a filosofia estoica e as meditações do Marco Aurélio. Porque a visão dele é uma visão de autorresponsabilidade muito grande. E a autorresponsabilidade, ela não é fácil. Ela não é fácil. E, inclusive, em alguns casos, ela pode ser prejudicial para a pessoa. Tem pessoas que não conseguem lidar muito bem com a autorresponsabilidade. Em ver que a maioria das coisas depende dela, eu tenho que fazer o máximo que eu puder, eu tenho que dar o meu melhor, e isso pesa, isso dói. Algumas pessoas não lidam bem com isso, elas têm crises e gera doença. Crise de ansiedade, crise de depressão. Então, você também tem que olhar para si mesmo e falar, eu aguento isso? Ou eu não aguento isso? E você não é fraco quando você não aguenta, não dá. O mundo hoje tem demandas totalmente diferentes do passado. O mundo hoje tem demandas diferentes. Ah, mas no passado tinha guerra, não sei o quê. Beleza, você tinha guerra um momento, ali em um determinado momento, havia o confronto, havia o medo. Hoje a gente vive isso 24 horas. Se não são doenças, são as pressões sociais, são as tensões sociais. Esse excesso de mídia que nós ficamos 24 horas o tempo inteiro, inclusive tema do meu último podcast, do minimalismo digital, né? Vale a pena você dar uma conferida, onde eu falei para reduzir as redes sociais. Tudo isso tem um impacto na vida da gente. Então são coisas que nós devemos pensar. E aí ele segue aqui, o domínio de si mesmo e o não deixar-se arrastar por nada. É o domínio de si mesmo. Ele fala muito do domínio, ele usa essa palavra, é uma palavra forte, o domínio de si mesmo, e não deixar-se arrastar por nada. O que está arrastando você de um lado para o outro hoje? Eu tenho um monte de coisas, se eu for pensar agora aqui, que me arrasta de um lugar para o outro, tem várias coisas que me arrastam de um lugar para o outro. Eu sempre falo para você, que está me ouvindo aqui,
Eu não sou perfeito, eu estou aprendendo, as minhas leituras, as minhas reflexões é uma jornada pelo mundo que eu estou vivendo junto com você nessa pegada. Eu não estou aqui para falar, sou perfeito, olha, eu estou falando isso, poxa, você não faz, você é fraco. Não, eu estou na mesma pegada. Tem várias coisas hoje em dia que me tiram do meu rumo e eu tenho que retornar. Eu estou aprendendo a lidar com tudo isso. Mas você tem que lembrar e estar atento. O que arrasta você de um lugar para o outro? Professor Piscine, o que significa arrastar? O que você quer dizer com isso? Quero dizer o seguinte, o que tira você do seu objetivo? Se você coloca que hoje você vai trabalhar na parte da tarde, por que você não trabalha? Por que você fica procrastinando? O que está arrastando você? Por que você não teve domínio das suas ações? O que está impedindo você de concretizar aquilo que você coloca nos seus planos? É simples. O que está impedindo? Você tem que tomar consciência. A gente não consegue lidar com o inimigo, eu vou usar essa palavra no sentido de inimigo interno, não algo externo. Você não consegue lidar com o inimigo se você não o reconhece, se você não sabe onde ele está. Onde que está o seu inimigo? Eu sei daquilo que me arrasta de um lugar para outro, eu tenho consciência. Hoje em dia eu já até falo, você está aí, né? Você está aí, está querendo me tirar do meu foco, do meu objetivo. E aí eu começo a pegar pequenas minúcias que eu vou lidando na minha semana. Tem semanas que eu estou bem, tem semanas que eu não estou tão produtivo quanto eu gostaria. Estou falando aqui na questão de produtividade, na questão de relação com as outras pessoas. Tá? Tudo isso conta. E quando nós falamos aqui viver uma vida melhor, significa você estar bem em todas as áreas da sua vida. Não queira só uma parte. Eu tenho dinheiro, mas eu sou infeliz. Não, cara. Eu sou feliz, eu tenho saúde, mas eu estou quebrado financeiramente. Não, cara, você tem direito a tudo. Você tem direito a tudo. Mas você tem que saber que para isso, você tem que fazer a sua parte. A autorresponsabilidade. É aquilo que eu falo para você, que você tem que refletir bastante. As pessoas têm que refletir bastante sobre isso. Eu acredito no seguinte. Eu acredito no domínio da vida. Por que eu estou falando que eu acredito no domínio da vida? Porque existem correntes psicológicas e filosóficas que não vão por esse caminho. Eles acreditam que você vive uma demanda social. Então, para isso, você tem que aprender apenas a lidar com essa demanda social ou demanda biológica. Eu acredito que você pode ter o domínio de si mesmo e, com isso, concretizar os planos e os objetivos. Essa é a minha filosofia de vida, o que eu acredito. Eu já estou falando para você que está ouvindo, às vezes ouve eu falar bastante sobre isso, não cair aqui de bobo, de bobo ou boba, achando que, não, mas porque ele está falando é porque é isso, aquilo. Não, essa é a minha visão que eu mostro para você. Você pode acreditar ou não. Entendeu? Talvez você chegue e fale, professor, a minha visão não é essa. Eu acredito que a gente sofre uma pressão social e eu não tenho muitas escolhas na minha vida. Beleza? Ótimo. Você não está errado por isso. Gostaria que as pessoas tivessem mais autorresponsabilidade. Eu gostaria disso. Eu acho que falta isso na maioria das pessoas. Mas eu entendo que cada um é cada um. Mas eu apresento os meus argumentos do porquê que eu acredito no domínio de si mesmo. E mais uma vez recomendo o episódio 21 do Piscinecast, Manual para a Vida. Eu falo bastante disso também, várias reflexões do Epícteto, que eu coloco filósofo Epícteto, coloco naquele episódio. Seguindo aqui, o não vangloriar-se com as honras aparentes, o amor ao trabalho e a perseverança. O Marco Aurélio, olha... É cada uma, né? Não vangloriar-se com as honras aparentes. Isso é um dos grandes problemas, sabe? Quando a gente faz um trabalho. E quando a gente fala em honras aparentes, não significa todo mundo fazer uma festa para você. Às vezes, alguém quebra você, e essa é a palavra, quebrar, quando ele só fala para você, bom trabalho. Aquilo já cresce em você. Pô, caramba, tô abafando, meu chefe, meu líder falou que eu tô bom trabalho. Tem pessoas que não lidam bem com isso. Tem pessoas que começam a subir na cabeça e ela começa a fazer o quê? A quebrar tudo aquilo que ela tinha construído de trabalho. Por isso que ele coloca o não vangloriar-se com as honras aparentes. Que tudo é uma questão de aparência. O amor ao trabalho e a perseverança. O seu foco tem que estar no trabalho e na perseverança. Ele tem essa visão dele é muito rígida. Né? É difícil porque a visão estoica ela se difere muito da visão hedonista, da busca do prazer do mundo. E hoje em dia nós temos uma visão no nosso mundo muito da busca do prazer. Né? É bem comum a busca pelo prazer, nós temos as mídias... Eu falo bastante em mídias sociais e redes sociais, que é algo bem perene, né? A gente vive isso atualmente,
E as mídias sociais, elas são uma forma de prazer visual, né? De você buscar aquilo para si, o estilo de vida, uma forma de conforto e toda aquela coisa, que é maravilhoso. Eu acredito que o equilíbrio é fundamental. A visão do Marco Aurélio é bem estrita. O amor ao trabalho e a perseverança. É isso que conta. E aí você tem que encontrar o seu caminho aí. A minha visão é do amor ao trabalho e a perseverança. Eu vejo no trabalho uma forma de prazer para mim. É uma forma de eu me encontrar. É o professor Piscine e o Leandro Piscine, né, é o meu nome, né? Leandro Piscine e o professor Piscine se encontram, né? Que é onde eu me sinto melhor. Né? Quando eu converso, quando eu dou uma aula, quando eu ensino, quando eu converso com alguém, quando eu estou com os alunos, isso me faz bem. E você tem que encontrar a sua parte aí, né? E não olhe o amor ao trabalho e a perseverança de uma maneira muito rígida, tá? Porque existem trabalhos que você se encontra muito. Ali você encontra o seu ser, né? O seu ser superior. Seguindo, ele coloca o cuidado moderado do próprio corpo, não como quem ama a vida, nem com excessos, nem com negligência, mas de maneira que, graças ao seu cuidado pessoal, em contadíssimas ocasiões, não teve necessidade de assistência médica, de fármacos e remédios. E aqui vem um outro ponto, né? Pô, professor, você acabou de falar que os estoicos, eles não acreditam, que o corpo você não tem domínio dele também, não sei o que e tal. É verdade, mas nem por isso você vai descartar o seu corpo. Cara, é o lugar onde você está. O corpo, eu gosto muito dessa visão religiosa, que o corpo é o templo de Deus. Eu acredito muito nisso. E você tem que cuidar do seu corpo, porque tudo que acontece com o seu corpo tem um impacto para você. Se você não está bem hoje, biologicamente, fisicamente, você não consegue render intelectualmente e nem mentalmente. Você entende? Tudo está envolvido. Então você tem que cuidar do seu corpo também, né? A menos que você fale, poxa, professor, não, eu tenho um poder mental muito grande que nada me abala. Beleza, tudo bem, né? Eu não cheguei nesse nível. Mas a importância de cuidar do corpo vem dessa visão. Você cuidar não como quem ama a vida, nem com excessos, nem com negligência, mas de maneira que, graças ao seu cuidado pessoal, você poucas vezes vai ao médico, usa fármaco ou remédio. Isso ele está falando, né? Há muitos anos atrás. Imagina hoje em dia, onde a gente tem uma dependência muito grande dos remédios. E eu não sou contra remédios. Eu acho que é um avanço científico muito grande em impedir doenças gravíssimas, em fazer com que a humanidade tenha adquirido a capacidade de viver mais e mais anos. Mas existe também o lado negativo dos fármacos, né? O vício, o depender somente deles. Aprender a cuidar do seu corpo é um fator fundamental. E eu tenho muito cuidado do meu corpo. Porque assim, o que eu tenho? Eu tenho enxaqueca. Algumas vezes eu tenho enxaqueca. Então eu tomo muito cuidado. Uma mudança na rotina, uma coisa que eu como fora, um hábito que eu dormir errado, para mim, ele já fico com enxaqueca. E enxaqueca, quem tem enxaqueca, se você tem, você sabe do que eu estou falando. Você quase perde o dia, dependendo da crise que você possui. Você não consegue fazer nada. Você entende? Você só tem que deitar e deitar. Você toma um remédio, deita e acabou. Você ficou com a crise de enxaqueca. Você não consegue raciocinar. Você entende? Por isso que cuidar do corpo é muito importante. Para que você tenha o equilíbrio aí. Se alimentar corretamente, dormir no horário que você tem que dormir, para que você atinja o equilíbrio. Seguindo, ele coloca aqui, e conseguirás teu propósito se executas cada ação como se fosse a última da tua vida, desprovida de toda irreflexão, de toda aversão apaixonada que tenha te afastado do domínio da razão, de toda hipocrisia, egoísmo e despeito no que se refere ao destino. Eu falei no podcast sobre mudar hábitos, né? O domínio da razão. O que significa o domínio da razão? Você pensar logicamente, você raciocinar sobre os seus atos. Lógico, ele coloca aqui, conseguirás teu propósito se executas cada ação como se fosse a última da tua vida. Esse é um nível de motivação, é um nível de dedicação alto. Eu vou colocar uma pessoa que executa cada ação como se fosse a última para atingir um propósito, é um nível de dedicação alto.
É uma pessoa que isso aqui é desprovida de toda irreflexão. Tudo aquilo que tira você, todo aquele tipo de questionamento. Será que vale? Será que não vale? Né? Ou aversão apaixonada. Né? O que é uma aversão apaixonada? Quando você é dominado pelas suas emoções e você não raciocina corretamente e você sai daquele objetivo que você traçou para a sua vida. Então você tem que tomar cuidado com isso. Eu pego essa visão como ideal para a minha vida. Atingir esse ideal algumas vezes? Não. Eu executo o meu trabalho sistematicamente, faço o meu trabalho, não senti que como se fosse a última coisa da minha vida, sabe? Eu nunca senti isso quando eu estava executando um trabalho, mas é um ideal. É um ideal. É um ideal para que eu quero atingir. E eu não me sinto mal e nem pressionado por isso. Eu me sinto bem em querer esse ideal. Poxa, eu quero conseguir esse nível de dedicação, de buscar como se fosse a última coisa da minha vida, dar toda a minha energia, todo o meu foco, toda a minha atenção. E eu busco isso. Algumas vezes, alguns trabalhos que eu faço, eu sinto ali um estado de fluxo, né, de concentração, atenção muito grande naquilo. Mas é pouco. Né? Aí depois eu mantenho. Né? Eu vou mantendo de uma maneira perseverante, vou fazendo ali as minhas atividades, mas eu busco cada vez mais esse nível de propósito para atingir aquilo que eu desejo. Por isso que o foco é muito importante. Você tem que ter foco. Né? Você tem que ter concentração no ponto onde você quer atingir, para que o resultado venha. Para isso eu vou indicar o episódio 10, né? 5 mentiras que separam você do sucesso, onde eu falo de você ter foco em uma única coisa. O episódio 10 do Psinecast vai ajudar você, depois de ouvir esse aqui, dá uma conferida lá também. Aí ele segue aqui, procura tempo livre para aprender algo bom e pare de girar como um peão. Essa é boa, né? Procura tempo. O que você tem feito do seu tempo livre hoje em dia? Né? Com o avanço das mídias sociais, eu falei disso no episódio do minimalismo digital, a gente não tem mais tempo livre. O tempo livre a gente fica nas redes sociais, fica vendo vídeos. As pessoas não têm mais os hobbies que tinham antigamente. Né? O cara mexia com marcenaria, o outro fazia um desenho, tocava um instrumento. Isso está se perdendo aos poucos. E quando você não aproveita o seu tempo livre, você não descansa de fato. E cada vez mais o trabalho tem sido intelectual por parte das pessoas. Mais um trabalho intelectual do que um trabalho físico, na maioria dos casos. Que é pensar em relatórios, tomada de decisão. Tomada de decisão é o que mais cansa cognitivamente falando do cérebro. Porque exige demais, exige muito raciocínio. Tomar decisão não é fácil. São muitas variáveis que devem ser levadas em conta. Em cargos de liderança, isso atinge um nível de exaustão muito grande. E você aproveitar o tempo livre é importante para que você tenha um tempo para ter contato consigo mesmo e você esquecer um pouco de tudo. As redes sociais não permitem isso. Hoje a gente vive uma vida midiática. Então, eu não passo um tempo fazendo um trabalho manual, fazendo um passeio, algo que alivie minha mente, mas eu fico vivendo uma coisa na TV, no celular, no tablet. Né? E eu não estou falando que, por exemplo, assistir um filme seja ruim, assistir um seriado seja ruim, não estou falando disso. Tá? Eu não sou... Tem uma versão ludista de quebrem tudo, acabem com as redes sociais, quebrem os celulares. Não, jamais eu falo. Pelo contrário, eu adoro as mídias digitais, eu adoro a tecnologia. Sou contra o vício. Né? Você deixar de viver e isso gerar para você problemas. Estresse, ansiedade, depressão. Esse é o grande problema. Então, procurar um tempo livre, parar de girar como um peão, né? Parar de ficar procurando alguma coisa, parar de, o tempo inteiro a sua cabeça fica girando. É uma analogia boa, né? Fica girando em várias coisas e você não consegue descansar, você não aproveita o seu tempo livre. Ele segue aqui. As pessoas buscam retiros no campo, e na costa e no monte. Tu também tens o costume de desejar tais retiros, mas tudo isso é do mais vulgar, porque podes, no momento em que queiras, retirar-te em ti mesmo. Aqui vem uma outra, né? Essa é uma pedrada que o Marco Aurélio manda, que é o seguinte. Vamos pensar no período da Roma antiga. O que as pessoas faziam? Né? Vamos colocar aí as grandes famílias. Elas tinham... poxa, qual que era o lazer? Eu vou no campo, vou fazer alguma coisa... Né? Não estou falando nem do povo em si, que eles ainda tinham
as brigas com os gladiadores, né? Até alguns representantes da elite também iam ver as brigas com os gladiadores, mas na maioria das vezes as pessoas tinham os retiros no campo, na costa, no monte. O que ele está querendo dizer é que naquele tempo usavam isso para procurar uma fuga, para, cara, quer saber? É o meu momento de descanso agora. Ele está falando que você não precisa disso. Se você se retirar em si mesmo. O que significa se retirar em si mesmo? Significa uma meditação. Significa você concentrar-se em si mesmo. Fechar os seus olhos, parar um momento e deixar sua mente vazia. Retirar em si mesmo. Se você quer paz verdadeira, você precisa retirar em si mesmo. Professor Piscine, você acabou de falar para eu procurar um hobby, algo para fazer no meu tempo livre. É verdade. É um passo. Mas eu poderia procurar só meditar? Poderia sim. Poderia ser um passo que você queira fazer. Mas o que você tem que extrair dessa lição, eu acho importante, é isso. Não busca fora algo que está dentro de si mesmo. Não busca fora a paz, sendo que a paz você que tem que encontrar dentro de si mesmo. Quando você para um momento e pensa. Quando você parou? Vamos ser sinceros, quando que você parou? Quando que você ficou parado em um momento, sentou numa cadeira, ficou olhando para o céu, só pensando em nada. Vazio, olhando para as nuvens. Lembro que eu fazia isso? Eu sou filho único, né? Eu fui criado somente com a minha mãe. E eu lembro que uma das brincadeiras, não sei se eu posso chamar isso, né? Às vezes eu deitava no... Isso bem pequeno, né? 8, 9 anos. Eu lembro que eu deitava na varanda e ficava olhando o céu, as nuvens. Ficava olhando as nuvens e tal. Às vezes eu cansava de olhar as nuvens, virava e ficava olhando as formigas, assim, trabalhando. Ficava olhando as formigas o tempo inteiro. E aí eu estava pensando isso esses dias, né? Quando que eu parei a última vez para só ficar observando alguma coisa? Engraçado que no livro Foco, o Daniel Goleman fala que uma das formas de você aliviar sua mente é ficar olhando para a natureza. Parar um momento e ficar olhando para a natureza. E aquilo alivia sua mente de uma forma que você consegue depois retomar o foco. É um momento quase que de meditação que você tem. Por isso que as pessoas fazem muitos retiros naturais, né? Procuram florestas, lugares afastados, que é um momento que você tem de paz. E você pode usar isso, né, se retirando em si mesmo. Poxa, professor Piscine, mas aí exige prática, né? Exige prática. É aí que vale a pena você procurar formas de meditação, formas de atenção plena, para ajudar você a chegar nesse nível. Seguindo, ele coloca, não hajas na ideia de que viverás 10.000 anos. A necessidade inevitável paira sobre ti. Enquanto vives, enquanto é possível, ser virtuoso. Aquela velha coisa, né? Recentemente eu tive um caso, né, relacionado à perda de alguém da minha família, e eu pensei muito sobre essa frase. Às vezes porque assim, eu sempre vivi e vivo muito planejando. Não, os seus planos vão dar certo, eu vou chegar nesse ponto, nesse ponto. E aconteceu isso né, de eu perder essa pessoa, né? É minha mãe, eu vou abrir para você, foi minha mãe. Então assim, mexeu muito comigo e me fez pensar sobre tudo isso, né? Sobre todos os planos que eu fiz, infelizmente não se concretizaram, e o quanto eu poderia ter feito de diferente. Então são várias coisas que acabam vindo na mente da gente, né? Mas no final das contas, o que eu aprendi, e eu acho que a gente tem que retirar uma lição sempre de momentos como esse, né? Momentos que mexem muito com nossa parte emocional, é da necessidade de você aproveitar o momento. Então ele coloca aqui, enquanto vives, enquanto é possível, ser virtuoso. Para ele, a coisa mais importante era ser virtuoso. O que é ser virtuoso? Ser um homem bom, uma mulher boa, alguém que acredita nas virtudes morais. E aí tem as virtudes morais que os filósofos romanos muitas vezes pregavam, né, de ser uma pessoa boa, de acolher as pessoas corretamente. E aí tem as virtudes que você pode criar para si mesmo também. E é isso. Né? Acho que a vida é essa, né? Passar o tempo com as pessoas que realmente importam, passar um tempo com quem você realmente ama. Tudo isso é o mais importante. Os planos são importantes, eu acredito muito ainda em planos, em objetivos, traçar metas, acho isso importantíssimo, mas não apenas isso. Viver o momento é muito, muito importante. E é lógico, cada um vai conseguir fazer isso da sua maneira.
Cada um tem o seu momento. Se hoje você, na sua vida, você tem que trabalhar 24 horas, porque é a única maneira que você tem de dar uma condição de vida mais ou menos para sua família, beleza. Se você tem que trabalhar muito porque você está buscando alguma coisa, beleza, você tem que fazer o que você tem que fazer. Mas não se esqueça que enquanto vives, enquanto é possível, ser virtuoso no seu dia a dia, no seu momento. Não hajas na ideia de que viverá 10 mil anos. Acho que essa é a pior armadilha que tem na vida. A gente achar que vai durar para sempre. E é tudo muito rápido quando acontece as coisas. Para morrer basta estar vivo, né? Eu não quero ir para uma parte muito... Pô, professor Piscina, agora você está falando algumas coisas aí que eu não gosto de falar sobre esse assunto, mas isso é uma reflexão importante. E os estoicos e os filósofos, grandes generais romanos, pensavam muito a respeito da morte. Inclusive tem monges que pensam muito a respeito da morte também, porque é uma maneira de você viver bem a vida, de você se conectar com a vida de fato. Não se concentrar na morte, mas saber que tudo pode acabar e que você está agora, então aproveite agora. Extraia o melhor do agora. Seja uma pessoa boa agora. Porque o que você pode dizer amanhã não vai dar tempo. Beleza? Vamos seguindo aqui, então ele coloca: assim, examine sempre as coisas humanas como efêmeras e carentes de valor. Ontem, germe, amanhã, múmia ou cinza. ele é pesado, né? Então, para ele, tudo que é humano, sabe, esses problemas, as picuinhas, que a gente, no dito popular é picuinhas, é efêmeras e não tem valor nenhum. Né? Ontem, germe, amanhã, múmia ou cinza. Tá? Do pó veio ao pó tornarás. Então, vive a sua vida com o melhor que você pode viver agora. Seja virtuoso agora. Trata as pessoas do jeito que devem ser tratadas agora. Peça desculpa, peça perdão, converse, viva o momento, perdoe. Né? Fique em paz com as pessoas. Isso é o mais importante, porque você não sabe o que pode acontecer. Você não sabe o que pode acontecer tanto com você quanto com as pessoas que estão ao seu redor. E para isso, você tem que tomar todos os dias consciência. Né? O agradecimento, eu costumo todos os dias pela manhã agradecer por estar vivo. Acho que isso me conecta um pouco com o meu dia a dia, com o que eu tenho que fazer. Lógico, ao longo do dia a gente vai fazendo, tomando rumos e a vida vai tomando conta, mas são pequenos hábitos que eu vou incluindo na minha vida. Né? E esse de agradecer pela manhã é um que me ajuda bem. Eu tenho uma oração que eu faço pela manhã que me ajuda bem a tomar um pouco de consciência de que eu estou vivo agora e que eu tenho que fazer. E a última, a melhor maneira de defender-te é não te assemelhar a eles. Aí vem a última, né? Para fechar. Né? A melhor maneira de você se defender das pessoas é não se assemelhar a elas. É uma visão muito difícil, né? Me lembra muito, eu estudando um pouco sobre a vida do Gandhi, inclusive quero trazer alguma coisa sobre ele, e eu acho muito interessante como ele era contra a violência, né? Como ele era contra a violência. E em todos os momentos sendo atacado, ele falava, não, mas não vamos reagir. E eu acho que aqui ele levou isso ao máximo. Ele se defendeu, ele defendeu o seu ideal, não se assemelhando às pessoas que estavam atacando ele. É difícil, é muito difícil, mas ele conseguiu. E é lógico, eu estou dando um exemplo drástico aqui. No seu dia a dia, você pode simplesmente olhar, por exemplo, poxa, tem alguém falando mal de mim no meu serviço. Uma coisa boba, mas que muitas vezes mexe com as pessoas. O que você pode fazer? Simples. Não se assemelhar a eles. Não fale mal. Fique na sua, faça a sua parte. Seja virtuoso. É a melhor coisa que você faz. Porque a partir de quando você se assemelha à pessoa que faz o seu mal, você vai entrar em atrito. Quando você não se assemelha, aos poucos a pessoa perde interesse. Sabe por quê? Porque o verdadeiro interesse no combate, em combater o outro, em falar mal do outro, em atacar o outro, é no sentido de fazer o quê? É no sentido de você criar atenção e ficar preso naquilo. O bem contra o mal, o X contra o Y, o A contra o B, o vermelho contra o azul, e aí vai sendo a vida. Mas quando você não se assemelha, quando você não cai no mesmo nível da pessoa, você entra em outro patamar. Então, olha só, aí nós tivemos as 10 lições do Marco Aurélio para você viver melhor. O que você achou dessas lições, hein? Coloca aqui nos comentários do YouTube, manda para mim,
depois no WhatsApp. O link está na descrição desse episódio de podcast ou na descrição do YouTube. E eu quero lembrar você o seguinte, você gostou das lições, das reflexões? Tem um outro episódio, o episódio 18, onde eu tenho mais frases de sabedoria, frases de reflexões que eu posso... que eu falei bastante ali também, né? Os inteligentes fazem primeiro o que os ignorantes fazem depois. Esse é o episódio 18 do Psinecast. Recomendo que você ouça depois. Deixe o comentário, clique em gostei no YouTube, já se inscreve, clique no sininho. Tá ouvindo em algum agregador? Se inscreva para receber todas as semanas, em primeira mão, esse podcast. Chama alguém para conhecer, uma pessoa, só um amiguinho, uma amiguinha que você mandar, já ajuda muito. Fala, fulano, olha esse podcast aqui do Professor Piscine, olha esse episódio, olha o que ele falou aqui. Seja no Spotify, seja no Apple Podcasts, ajuda. No Apple, dá 5 estrelas e comenta lá, porque isso é muito importante. Lembrando também que o Psinecast ele chega com o suporte do Método 5. Método 5 é o meu curso para quem está estudando para prova, concurso ou faculdade. Eu apresento os meus 5 passos para você estudar e aprender com qualidade para passar em qualquer prova em menos tempo. É a estratégia correta. Eu vou te ensinar a organizar sua rotina de estudos, a estudar do jeito certo, memorizar, ter foco para você ter sucesso na sua prova. O link está na descrição desse episódio de podcast, está na descrição do YouTube, ou se não, acesse método5.com. É muito simples, né? Método5, o número.com. Método5.com, você já vai se inscrever lá e aí eu vou ajudar você a estudar melhor. Certo? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Nos vemos no próximo episódio da semana que vem. Reflita bastante naquilo que eu falei para você. E na semana que vem tem mais. E lembrando, se você ainda não escutou, faz uma maratona do Psinecast. Tem outros episódios além dos que eu falei aqui para você. Dá uma olhada no nosso feed. Um abraço e até mais.